Nas raízes de Yggdrasil, de Simone O. Marques. Elas são mulheres astutas, mais sábias do que qualquer um de nós jamais será. Olham para nós como se pudessem ler nossa alma e enfiar nela uma adaga afiada. A mão grande e trêmula de Elfric esfregou o peito, que um dia fora largo, forte, mas que a última batalha deixara descarnado e às portas do desaparecimento. E nem perceberíamos que estariam nos esvaziando de nós mesmos. Olham-nos com os olhos enrugados do passado, firmes e rigorosos do presente, sombrios para o futuro. Não se acovarde diante delas, filho, e então poderá conhecer seu destino. O som agonizante da voz, que outrora fora tão potente que atravessava montanhas de gelo, mostrava a ansiedade que o grande guerreiro tinha de passar sua mensagem ao filho, que se tornaria o soberano de seu povo. A espada estava presa em uma de suas mãos, para garantir que a segurasse quando cruzasse a escuridão em direção ao Valhalla. Elfric observara o filho mais velho como se o visse pela primeira e última vez. Havia orgulho, mas ao mesmo tempo uma pitada de insegurança. Os caminhos para comandar seu povo não seriam fáceis, tampouco prazerosos, a não ser pelas mulheres que manteria em sua cama. Ele rezava aos deuses para que ajudassem Freyr na missão que tinha pela frente. O filho era jovem, mas forte, destemido, e em suas mãos a espada parecia cantar. Juntos haviam conquistado, saqueado, lutado. Era o homem certo para ser o próximo Jarl. Mas, para isso, teria que provar que estava protegido pelos deuses. Freyr escutara as palavras do pai como quem sorvia o mais precioso hidromel. Sabia que tinha o nome de um deus e que deveria honrá-lo e mostrar-se merecedor do título que outrora pertencera ao grande guerreiro Elfric. Armado com toda a sua coragem, sua espada, o escudo com um javali dourado pintado e montado em seu garanhão de batalha, Freyr havia partido, deixando para trás suas terras. Partira como um jovem guerreiro e deveria retornar como Jarl, aprovado pelos deuses. Para isso, deveria encontrar seu passado, seu presente e tentar conhecer seu futuro, através das 3 mulheres que habitavam nas sombras da Yggdrasil, as Nornas. A paisagem branca era um conforto para seu espírito, e o vento frio que batia em seu rosto trazia uma paz, a sensação de que estava no caminho certo. Entretanto, sua jornada o levava para mais longe, afastando-o de paisagens conhecidas em direção aos reinos sombrios, dos quais só ouvira falar através das histórias contadas em sua aldeia. O ar estava denso e mais quente, mas o solo ainda estava coberto por uma fina camada de gelo, onde agora estava fincada a espada de Freyr. O sangue pingava de sua barba trançada, abrindo sulcos rubros na neve. Apertou o punho da espada nas mãos e ofegou, sentindo o coração bater violentamente, aquecido pelo calor da batalha. Cerrou os olhos por um momento e uma das mãos ensanguentadas fechou-se sobre a herança de seu pai, o pingente de martelo feito do mesmo aço de sua espada e que carregava junto ao peito. Obrigado, poderoso Thor. Obrigado, murmurou antes de se erguer e puxar a espada de dentro da terra úmida. 4 homens jaziam mortos à sua volta. 2 deles certamente pertenciam a Nidavellir, pois eram criaturas pequenas e deformadas, que não poderiam ter vindo de outro lugar a não ser do mundo subterrâneo. Suas pernas curtas e grossas, suas mãos grandes, seguravam espadas de folhas largas, e seus corpos cobertos de espessos pelos lhes davam uma força extraordinária.
Matá-los tinha sido uma árdua tarefa, até para um guerreiro como Freyr. Ofegante, o jovem filho de Elfric olhou na direção onde estava aquilo pelo qual lutara. O javali dourado. Alheio à luta que se desenrolara, pastava junto às flores baixas. Era a oferenda que seria levada às 3 mulheres que teciam o destino às raízes da Yggdrasil. Freyr aprendera a confiar na força dos deuses e contava com seu auxílio para assumir o lugar de seu pai. Não poderia falhar, não iria falhar. O javali era um lutador também. Domá-lo foi uma tarefa tão exaustiva quanto matar os 4 homens que o guardavam. Os pelos dourados eram duros como fios de ouro, e seus dentes enormes e retorcidos eram mais afiados do que as melhores espadas. Freyr se perguntou se aquele não seria o mesmo javali forjado pelos anões e cavalgado pelo deus que lhe dera o nome. Satisfeito consigo mesmo, amarrou o animal junto à sela do cavalo e, sem perder tempo, cavalgou para o centro do mundo, em busca da árvore que ligava todos os reinos, cujas folhas curavam, os frutos devolviam a juventude e a casca trazia os mortos de volta à vida. Seu pai o fizera prometer que não iria se apoderar de nenhuma parte da árvore, embora seus poderes fossem deveras tentadores. Entre espasmos de dor, o pai dissera que cometera esse erro quando era um jovem cheio de esperanças e inexperiente na arte de compreender os deuses. Levara para a aldeia um pedaço roubado da casca da grande árvore e tentara resgatar a vida de uma de suas jovens esposas, que sucumbira pouco antes de dar à luz. O efeito da casca foi aterrador. A mulher não voltara à vida. Mesmo assim, a criança nascera deformada, um monstro com cabeça de gigante, patas de cavalo e rabo de serpente. Freyr ouvia aquela história desde que era um menino, mas sempre custara acreditar que tivera um irmão amaldiçoado pelos deuses e que fora morto pela espada do próprio pai assim que respirou o ar gelado pela primeira vez. Freyr sentia o calor que começava a secar suas roupas quanto mais se aproximava do centro do mundo. Era algo aconchegante, confortador, como estar abraçado junto ao colo da mãe, algo que só uma criança podia usufruir. Mas o guerreiro sabia que quanto mais perto de Yggdrasil chegasse, mais os deuses o estariam observando e desafiando. Também tinha que estar preparado para encontrar valquírias, que protegiam os frutos da árvore para que nenhum mortal, habitante de Midgard, pudesse colhê-los. Havia um cheiro de pinho no ar, e Freyr imaginava quão perfumada deveria ser a árvore da vida, pois todos sabiam que ela era regada pelo mais puro hidromel despejado pelos deuses. Entretanto, todas as histórias que ouvira ao longo de sua vida não o haviam preparado para a visão que teve quando se viu diante dos primeiros galhos do teixo gigantesco. O sol foi parcialmente encoberto, como se nuvens escuras tomassem o céu. Eram os ramos perfumados da Yggdrasil que se estendiam sobre sua cabeça, mesmo que o tronco não estivesse visível. Realmente era como diziam. Ela sustentava os mundos e inebriava os homens. O aroma do hidromel misturava-se ao de pinho vindo da floresta que ficara para trás e da brisa ao mesmo tempo cálida e fresca. Por um momento, Freyr esqueceu-se do que procurava, o que o levara até ali, do título de Jarl até de quem era. Já não tinha certeza se estava no mundo dos homens ou no mundo dos deuses. Automaticamente, apertou o punho de sua espada, procurando algo que mostrasse não estar morto, e entrou nos salões de Valhalla. Não que aquilo não fosse algo fantástico, mas tinha um povo para governar e que precisava de um líder forte, um guerreiro capaz de conquistar novas terras e conduzir batalhas. O tranco que o javali deu na corda que o prendia o trouxe à realidade e o alertou para uma aproximação. O
que buscas nas raízes da Yggdrasil, guerreiro? Uma voz doce como o aroma do hidromel e firme como a lâmina de uma espada surgiu do meio das sombras, fazendo o guerreiro apertar com mais força o cabo de sua espada. Sua espada não terá utilidade aqui. A sombra alongou-se e uma mulher apareceu. Seu corpo esguio brilhava como ouro, em vestes longas e translúcidas. Os cabelos loiros, da cor do brilho do sol sobre a neve, e seus olhos eram da cor do céu num dia sem nuvens. Freyr desceu de seu cavalo e caiu sobre um dos joelhos, desembainhou sua espada e a depositou diante da mulher, uma valquíria. Poderosa valquíria, minha espada é sua, ofereceu, sentindo o coração bater com violentos trancos dentro do peito. Não queria estar morto, mas se uma valquíria estava diante dele, certamente era para conduzi-lo ao reino dos guerreiros mortos e devia se alegrar. Guarde sua espada, Freyr, filho de Elfric. A voz parecia uma canção que penetrava no fundo da alma do guerreiro. Seu pai, antes de você, buscou os conhecimentos da fonte, mas não resistiu ao poder que não diz respeito aos mortais. O que você pede, guerreiro? A valquíria perguntou, com seus olhos afiados como lascas de sílex. Freyr pensou, mais um teste dos deuses. Teria seu pai falhado ali? Por isso seu primogênito fora amaldiçoado e nascido como monstro, obrigando o pai a tirar-lhe a vida? Dirigiu seus pensamentos ao seu próprio filho, que ainda sugava os peitos da mãe. Peço o olhar das 3 fiandeiras, para que possa guiar meu povo. Respondeu com segurança, usando as palavras que o pai lhe transmitira ao instruí-lo. Trouxe o javali dourado como oferenda e prova. Freyr, aquele que monta o javali dourado. Muitos não sobreviveram ao olhar das fiandeiras. O alerta foi seguido por um passo na direção do jovem guerreiro, que sentiu calor, ao mesmo tempo em que o frio correu por sua espinha e o fez pensar se a morte de seu pai durante uma luta tão insignificante contra a tribo vizinha não seria obra do olhar das nornas. Estou pronto, valquíria, disse, se erguendo e esticando o corpo, mostrando toda a força de seus músculos e a firmeza de seus ombros. Depois, tocou o pingente de martelo que usava e o apertou de encontro aos dedos calejados. Por Thor e Odin, peço que me permita passar e enfrentar meu destino. A valquíria se mexeu como uma brisa, e seus cabelos ondularam, perfumando tudo ao redor. Gotas de hidromel se desprendiam dos fios brilhantes. Ela estendeu os dedos longos e tocou o peito largo de Freyr, sentindo as batidas vigorosas do coração. Ela sabia avaliar um guerreiro, e estar nas mãos da valquíria exigia dele mais do que apenas força de vontade. Aceito sua oferenda, Freyr Elfricsson. Ela estendeu a outra mão, e o javali foi docilmente até ela, posicionando sua cabeça sob sua palma. Então se ergueu e roçou os lábios quentes nos do guerreiro, fazendo seu coração mortal gritar para ser levado por ela. Ela desceu a mão pelo braço de Freyr, sentindo os músculos enrijecidos, e tocou sobre a mão que apertava o punho da espada, como se fosse capaz de esmagá-lo. Enfrente o olhar das fiandeiras, e quando chegar sua hora, o conduzirei ao salão do palácio. Então ela se afastou, e Freyr pôde ver as enormes asas do cavalo que saiu das sombras. Quando a guardiã se afastou, voando em meio aos galhos, montada em seu cavalo alado,
Frère conseguiu respirar novamente, mantendo na mente a promessa de que um dia alcançaria o Valhalla. Montou em seu cavalo, prendeu sua espada e cavalgou em direção ao tronco da Yggdrasil. Perguntava-se se o pai teria alcançado o palácio. Uma névoa encobriu o campo e o cavalo refugou, freando o galope abruptamente. Frère soube que dali teria que seguir andando com seus próprios pés. Não conseguia ver o tronco, apenas havia uma massa espessa cinzenta e as sombras que pareciam rodeá-lo de forma opressora. Lutando para não desembainhar a espada e não desobedecer a Valquíria, Frère olhou para trás e então percebeu uma sombra arquejada que observava de longe, e algo surpreendente aconteceu. Seu pai surgiu no meio da névoa. A força de sua presença fazia Frère sentir-se novamente um menino. Você pode me curar, filho. A voz grave estava tão perto que, se conseguisse se mexer, poderia tocar no rosto do pai. O passado não está morto. Frère sentiu uma esperança crescer dentro dele. Esperança de que poderia salvar seu pai. Porém, seus pés não se mexeram, e ele soube que o que estava no passado lá deveria ficar. Seu pai estava morto e ele tinha que seguir em frente. Virou-se na direção do tronco, ou onde ele deveria estar. A névoa girava, formando pequenos tornados cinzentos, e uma sombra alta e esguia o observava. Quase podia tocá-la. O vento soprou forte sobre ele, agitando seus cabelos longos e sua barba, forçando-o a apertar os olhos. Sou Frère, filho de Ælfric, e não vou desistir, gritou para o vento, escutando o eco da sua própria voz rodopiar ao seu redor, como uma confirmação de sua identidade e daquilo que devia fazer. O vento cessou e ele então viu o tronco da árvore. Era maior do que qualquer construção que conhecia. Estendia-se até o horizonte, com suas cascas escuras e seus frutos brilhantes e tentadores. Eles curam, eles devolvem a vida. Uma voz insistia em sua mente. Mas Frère queria ver as Nornas e conhecer seu destino. Concentrou-se naquilo que tinha que fazer e olhou adiante, para além da árvore, e deu um passo à frente. Frère sentiu algo áspero raspar em seu rosto. Abriu os olhos e encontrou o focinho de seu cavalo. Sentou-se atordoado e olhou à volta. Sua espada estava deitada ao seu lado, e ao lado dela estava um elmo, com placas douradas que brilhavam como o sol. 2 asas de ouro adornavam as laterais, um convite ao mundo dos deuses. Frère pegou o elmo e o colocou sobre sua cabeça, e o acessório encaixou-se com perfeição. O campo de gelo onde estava o fez sentir-se em casa. Ergueu-se, sentindo a agradável sensação da neve em sua pele. Sorriu, pegou sua espada e montou. Jarl Frère estava pronto para governar. Nas raízes da Yggdrasil, 3 mulheres sorriam. Uma era velha e arqueada, outra era esguia e firme, e a terceira não mostrava seu rosto virginal. Com as mãos hábeis, puxaram as linhas douradas e continuaram a afiar.